Oi gente, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula agora sobre análise e investigações químicas no nosso curso B. Aqui nós vamos falar sobre os novos materiais, no módulo 3, sobre os biomateriais. Peço que você preste bastante atenção, sobretudo nos fundamentos teóricos aqui abordados, porque vão ser cobrados no semanal que vocês vão ter essa semana. Aqui sobre os fundamentos teóricos são partes bem tranquilas que nós vamos entender e conseguir conceituar e verificar melhor quais são as disponibilidades e a abrangência desses biomateriais. Primeiramente, biomateriais são aquelas substâncias ou combinação de substâncias que sejam naturais ou sintéticas, que não sejam drogas ou fármacos, ou seja, medicamentos, entre aspas, utilizados em aplicações biomédicas e que interagem com sistemas biológicos, que tratam, aumentam ou substituem qualquer tipo de tecido, órgão ou função do corpo. Então, de uma forma bem genérica, aqui você já deve ter percebido que eu posso estar falando de próteses, eu posso estar falando de materiais fixadores, como placas, pinos, fios, aparelhos, como o caso dos aparelhos ortodônticos. Então, nós temos uma infinidade de tipos de biomateriais. Aqui nós temos as características gerais de alguns desses biomateriais, que elas dependem exatamente da aplicação, né? Só que algumas delas têm umas propriedades que são avaliadas frequentemente, exatamente para perceber se há alguma necessidade de intervenção para melhora ou de uma nova aplicação ou de implementação de novas tecnologias. A primeira das características é a biocompatibilidade. Quando o material, ao entrar em contato com algum tipo de tecido, não estimula qualquer tipo de manifestação tóxica, irritante, inflamatória, alérgica ou carcinogênica, ou seja, a ponto de causar cânceres, né? Então é quando ela é compatível biologicamente, ou seja, você teve uma fratura e foi colocada uma placa e ela não foi rejeitada, não causou inflamação, infecção, nada do tipo, então aquele material ele tinha a biocompatibilidade com o seu organismo. As propriedades físicas, essas já são um pouco mais claras, que a gente já viu em outros momentos, que é a densidade, a morfologia da superfície, se ela é lisa, rugosa, furada, enfim. Então a rugosidade, a porosidade e propriedades mecânicas, se ela é flexível ou não, se ela é maleável, se ela está no formato de placa ou de fio, de parafuso ou de fixador, enfim. N tipos de propriedades físicas, aqui as mais importantes são essas. E por fim as propriedades químicas, que são as formas de degradação e resistência à esterilização. Ou seja, alguns materiais eu posso esterilizar, outros materiais não, e eles vão se degradar ao longo de um processo de recuperação no próprio organismo, de modo que vão ser substituídos pelo nosso próprio tecido, órgão ou o que quer que seja que estejam ali ajudando a substituir, ou mesmo na recuperação. Aqui nós vamos ter a classificação dos biomateriais implantáveis. Então, a partir dessas relações que são as propriedades biológicas, nós vamos poder classificar esses biomateriais em tóxicos, aqueles que evidentemente vão provocar a morte das células que circulam no implante, os não tóxicos, que não produzem, ou melhor, que não induzem a formação de tecido fibroso em torno do implante, o que não resulta então numa ligação entre o implante e o tecido. E os não tóxicos, porém bioativos, que são aqueles que induzem o reconhecimento biológico, porque estimula fatores de adesão, ou seja, eles vão ser ligados fortemente a esse implante pelo tecido que está ao redor dele. E os não tóxicos e biodegradáveis, que é aqueles que possibilitam que as células saudáveis cresçam e tomem conta, ou seja, substituam aquela matriz, ou seja, aquele biomaterial que havia sido implantado, que ele vai, pelo próprio nome, vai biodegradar ao passar do tempo, de modo que as células saudáveis ocupem o seu lugar. Então nós temos aqui alguns tipos de biomateriais. Os que são feitos de metal, que são mais utilizados na medicina, né? As aplicações, como a gente até já citou, variam desde fios e parafusos, placas de fixação de fraturas e próteses. Aqui uns exemplos nós temos o aparelho ortodôntico, e aqui alguns exemplos de peças de restauração óssea, né? Que são as placas para restauração a partir de fraturas, ou mesmo que substituem algum determinado tipo de osso. Esses materiais, em sua maioria, são feitos por ligas metálicas. As mais importantes utilizadas são de aço inox, de titânio e alumínio, com vanádio, de cobalto, crômio, molibdênio,
o de níquel e titânio, que é o nitinol, todos eles estão aqui. Reconheça os símbolos de cada um e nós já teremos uma boa ideia de aplicação. Nós temos também as cerâmicas, que são utilizadas na construção de instrumentos de diagnósticos, próteses ortopédicas e também válvulas cardíacas, e muitos outros, próteses dentárias e por aí vai. Aqui nos exemplos de aplicação, nós temos aqui, em caso utilizado na produção, por exemplo, de prótese, aqui neste exemplo óssea, né, do crânio, e também restauração dentária, aqui no caso, propriamente, entre aspas, aquelas dentaduras e também alguns tipos de outros materiais ortodônticos que são utilizados através de cerâmicas. E alguns exemplos desses materiais cerâmicos são a alumínio, o zircônia, os fosfatos de cálcio, que são bastante resistentes e simulam exatamente o formato e a constituição óssea. Por fim, aqui nós temos os polímeros, a gente já falou deles e já viu sobre também. Suas aplicações vão desde as próteses faciais, né, até os tubos traqueais, parte de rim, fígado, componente para o coração, como o caso daqueles marca-passos, as válvulas. Na odontologia também é muito utilizado, em articulações de quadris e joelhos também. Aqui alguns exemplos, né, o catéter, né, para tomar medicação via intravenosa, e aqui também próteses de silicone são feitas de polímeros. Os compósitos, como a gente também já estudou, que são materiais que são bem sucedidos no campo da odontologia, que eles são bem resistentes, lembram? As fibras, que a gente já estudou, a fibra de carbono, a aramida, a fibra de vidro. Eles agem então como materiais restaurativos ou nas massas dentais, aquela famosa obturação. Então eles são também utilizados, além disso, também em membros protéticos, né? E aqui temos um exemplo de aplicação, né? Um implante dentário, onde os compósitos são feitos do tipo de metal e cerâmica, como é o modelo aqui apresentado para nós. E, portanto, para finalizar, a formação dos biomateriais compósitos pode se dar de diversas formas, mas as principais associações são do tipo polímero com cerâmica e metal com cerâmica. Certo? Essa é a parte teórica. Volte, dê mais uma lida nesse material como um todo, ou então volte, assista a aula novamente, esse trechinho pequeno, porque nós vamos falar tudo isso aqui. E é importante que você saiba dessa parte teórica para realizar a avaliação semanal. A partir daqui nós vamos fazer as 8 questões, se eu não estou enganado, sobre esses biomateriais. Vou orientar para que você consiga fazer adequadamente essas 8 questões, ter a resposta. É importante que você acompanhe e faça, porque lá na frente você vai precisar desse material para estudo e é interessante que você tenha. Então, pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta, para que você possa tomar nota das respostas aqui. A questão 1 vai dizer sobre os biomateriais, aquilo que a gente já viu a parte teórica ali, e a partir desse nosso conhecimento e do que aqui está em cima do texto, pede para a gente citar 2 biomateriais que você conhece as aplicações. Eu vou dizer para vocês vários exemplos de biomateriais e vocês vão depois indicar as aplicações, né? Por exemplo, biomateriais que são muito comuns no nosso dia a dia, podem ser encontrados: lente de contato, prótese óssea, os fios de sutura utilizados pelos médicos e enfermeiros, o marca-passo. São alguns desses exemplos aí que a gente pode citar sobre biomateriais e você vai dizer quais as suas aplicações. Fica fácil quando a gente tem os biomateriais já citados. Vou repetir: lente de contato, prótese óssea, fio de sutura e o marca-passo. Você só vai me dizer qual é a aplicação de cada um. Agora aqui na nossa questão 2, nós temos aqui a parte que diz que eles são rigorosamente testados antes de serem implantados, adotados como medida alternativa de um processo de adesão, enfim, um processo médico, hospitalar ou o que quer que seja. E aqui nós temos algumas características que são citotoxicidade, alergenicidade, estimular a adesão celular, estimular a proliferação celular, propriedades mecânicas e propriedades químicas. E aqui nós temos exatamente as aplicações, vamos assim dizer. Então você vai referenciar o item com a sua descrição. Aqui é bem fácil mesmo.
com base nos nossos fundamentos teóricos ali, a gente vai conseguir perceber, por exemplo, quando diz que quando o material participa de alguma reação química em contato com os fluidos biológicos. Bom, você está falando de uma reação química, evidentemente, é uma propriedade química. Aqui um outro exemplo, nesse último. Quando o material promove reações alérgicas. Poxa, reação alérgica tem a ver com a alergenicidade. Então é bem simples aqui para você resolver. Então, siga esse padrão e resolva. Aqui nós temos então a questão 3. Nós temos mais um texto que fala sobre a biocompatibilidade. E nós vamos ter um gráfico apresentando a viabilidade celular de soluções com apenas um íon. Os íons aqui que vão ajudar essas células a recuperar, ou melhor ainda, serem estimuladas a compatibilidade com alguns biomateriais. Então aqui nós temos a associação dos fenômenos, né, que é o implante do material que não pode ser afetado pelo meio fisiológico, e os tecidos na proximidade do implante ou distantes não podem sofrer danos pela presença do material. Isso é basicamente o termo que corresponde à biocompatibilidade. Então, a partir desse gráfico que nós temos aqui, veja, eu tenho a sua concentração e a viabilidade. Então, nós temos aqui a nossa legenda, o controle negativo, positivo, cobalto, crômio, o cobre e o níquel. Então, a partir disso, nós temos aqui exatamente apontando pelo gráfico qual desses é mais viável, qual desses seria biocompatível com a maioria dos tecidos. A mesma coisa que se aplica, que são ligas formadas entre, por exemplo, cobalto e crômio, cobalto e cobre, cobalto e níquel, crômio e cobre, cobre e níquel e crômio e níquel. Então, a partir disso, em cada um dos gráficos, você vai dizer qual é a solução mais tóxica, ou seja, aquela que tem o menor índice de viabilidade, certo? Então, com a análise do gráfico é bem simples. Na primeira, eu tenho apenas um íon, né, naquele primeiro ali, e no de baixo eu tenho uma associação entre íons. E a partir disso você vai dizer qual é o mais tóxico, ou seja, aquele que vai ter um menor nível de viabilidade. É só olhar pela linha, não tem segredo nenhum. Isso é a letra A. A letra B, comparando os resultados nas duas situações, o que pode se concluir? Ou seja, você vai falar sobre a citotoxicidade desses metais. Se a solução com apenas um íon de outros metais apresenta ou não essa toxicidade, se as misturas são mais tóxicas, se são mais eficazes. É com base nisso que você vai responder. Então, faça sua comparação em relação à resposta do A e os gráficos, que é a resposta do item B. E por fim, aqui pede para a gente estimar que é um IC de 50% de uma solução contendo apenas íons de cobre. O que é isso? Ele está falando aqui sobre o gráfico também, onde nós temos a concentração, né? Aqui sobre algo em torno de 50% para os íons de cobre. Então você vai observar o gráfico, aqui nós temos os íons de cobre, é o primeiro gráfico. Então, 50%. Veja, o cobre é esse lilás, está descendo aqui. O 50% isso é a viabilidade celular. Ele está exatamente nesse ponto. Então, olhando para cá, qual seria a concentração? Muito simples. Você só vai olhar para esse gráfico, comparar a linha roxa quando ele faz esse paralelo de 50% da viabilidade celular e dizer qual é a concentração desse extrato aqui. Essa é a nossa estimativa do IC de 50% para essa questão. A questão 4. Aqui ele vai falar sobre até o Cyborg, que é parte integrante, um dos heróis da DC Comics. E nessa parte ele vai tratar exatamente sobre a sua criação, que curiosamente se insere dentro dos biomateriais. Aqui, né, propriamente dito, ele está falando que ele salva a vida do filho com uma tecnologia que era experimental, e que daí ele vai ter implantado membros robóticos num sistema operacional instalado. Aí ele finaliza aqui dizendo que o passo inicial na criação dos ciborgues, como o caso do Victor Stone, é o estudo dos materiais que podem ser utilizados e incorporados no nosso corpo. Então ele quer que a gente descreva duas características desses materiais. Temos pelo menos aí 3 características muito importantes, né? A gente sabe que tem que ser compatível, então você vai dizer qual é a característica, né? A gente sabe que ele tem que ser ativo, porque de nada adianta para uma peça que eu preciso movimentar ela ser inerte.
ela tem que ser ativa e, evidentemente, ela tem que ter uma resistência, tanto a partes de, vamos dizer assim, de lesões, de fadiga, ou seja, se é um ciborgue, a gente logo imagina um robô, e um robô a gente sabe que não se cansa. Então, nós temos aí uma parte de resistência. Então, com base nisso que eu falei, descreva essas características com base nos fundamentos teóricos que a gente viu ali atrás. Certo? Agora nós vamos aqui nossa questão de número 5, é a metade. Aqui fala das matérias-primas que são disponíveis para obtenção de biomateriais, onde os metais se destacam pelo desempenho mecânico, alta resistência, atração e a grande plasticidade. Então, aqui sobre as propriedades, a gente vai ter o modelo de ligação metálica. Então, descreva o modelo de ligação metálica. Bom, a ligação metálica, vocês devem se lembrar que tem a ver com aquele mar de elétrons, né? Diferente dos compostos iônicos e dos covalentes, eu só tenho cátions positivos que estão envoltos em milhares, milhões de elétrons, que é o que a gente chama de mar de elétrons, que, portanto, eles conseguem se juntar a outros metais e formar as ligas. É mais ou menos por aí que você vai dar a sua resposta. E aqui na letra B, explica as propriedades mencionadas no item anterior, ou seja, a alta resistência à atração e a grande plasticidade por meio do modelo da ligação metálica. Bem, a alta resistência à atração a gente pode tirar exatamente da intensidade da ligação metálica, né? Afinal de contas, é um tipo de ligação extremamente forte. Nós temos uma atração bastante intensa entre os cátions e os elétrons presentes no mar de elétron ali entre eles. E essa questão de plasticidade seria algo como a deformação plástica, que no caso das ligas metálicas ela não pode ser direcionada, ou seja, os cátions e os elétrons que estão dispersos no metal, eles podem e vão mudar de posição sem destruir o retículo cristalino. É mais ou menos aquela parte da maleabilidade, da flexibilidade, né, que nós temos das ligas metálicas que a gente viu ainda esse ano no contexto das ligações metálicas. Então, se tiver dúvida, dá uma olhadinha sobre ligação metálica, que com certeza você vai conseguir responder certinho e adequadamente essa questão 5. Aqui na questão 6 já vai especificar sobre o marca-passo, que é um aparelho que é colocado perto do coração e regula os batimentos cardíacos, né? Então aqui na letra A ele diz que o gerador do marca-passo é uma bateria de lítio e iodo, que tem uma carapaça de titânio, ou seja, é um biomaterial, e os eletrodos metálicos que conectam o gerador ao coração, envolvidos por silicone. Agora a pergunta é, por que os eletrodos são metálicos? E explique, mais uma vez, utilizando o modelo da ligação metálica. A gente vai saber que, neste caso aqui, por conta das ligações metálicas, o coração trabalha por indução, ou no caso, impulsos elétricos. E a gente já sabe, então, exatamente por que usa metal. Qual é a característica metálica que vai estar associada, então, que é a mais benéfica para o marca-passo, para esses eletrodos ali, no caso, serem metálicos. Na letra B, o que é o silicone? A gente já falou dele também lá atrás. E qual é o seu papel no revestimento dos eletrodos? Aqui, mais uma vez, a gente vai lembrar. Eu vou até te lembrar que o silicone é um polímero. E qual é o papel dele? Qual é a função desse silicone junto ao nosso marca-passo, que reveste os eletrodos? Você sabe que os eletrodos vão ter um impulso elétrico perpassando os mesmos, que são metálicos. Então, qual é o papel do silicone ali? Qual é a função? Né? Fica atento que ele vai ter mais do que uma função e ele é bastante importante para que o nosso marca-passo funcione adequadamente. E por último, nós temos uma afirmação. Um marca-passo definitivo precisa ser biocompatível, mas não pode ser biodegradável. Você concorda com essa afirmação? E daí pede para justificar. É bem simples, né? Se o marca-passo está ali para regular e estimular os batimentos cardíacos, se ele for biodegradável, eu estou dizendo que dali 2, 3, 10 anos, 20 anos ele vai ter sumido. O coração não vai ter se regenerado. As doenças que aparecem no coração, elas dificilmente são reversíveis. Então você já tem uma base dessa resposta aí. A penúltima questão, a questão 7, aqui ele já vai falar sobre as cerâmicas, né, que são utilizadas também no desenvolvimento de biomateriais.
E aqui embaixo na letra A, o que são os materiais cerâmicos do ponto de vista de sua composição elementar e estrutura química. Nós também já falamos disso lá em cima, né? Eles são compostos, vou te dar uma pequena dica de orientação da resposta. Eles são inorgânicos. Se é inorgânico, ou seja, não é feito de matéria viva. Então pode ser feito ali de metais, não metais, de uma série de estruturas que vão dar origem a esses compostos cerâmicos. Aqui na letra B, duas implicações de cerâmicas como biomateriais. A gente já viu várias lá em cima, em prótese, em questões de reconstrução odontológica, válvulas, em traqueias, um monte de coisa. Dá uma pesquisada em outras coisas a mais, ou volta lá atrás do vídeo, volta a apostila e você vai conseguir encontrar uma série de aplicação. E aqui as características dos materiais cerâmicos descritas no enunciado estão relacionadas ao tipo de retículo cristalino que apresenta. Qual é o tipo de retículo cristalino e como explica algumas propriedades dos compostos cerâmicos, como o fato de serem quebradiços e maus condutores elétricos e térmicos. Então você vai perceber que as nossas cerâmicas, os materiais cerâmicos, se ele é quebradiço e não conduz eletricidade tão bem, não conduz tão bem o calor, provavelmente, como eles estão em temperatura ambiente sólidos, eles vão ter um retículo cristalino iônico. Dá uma pesquisada no retículo cristalino iônico, ou puxa na sua memória que a gente já falou sobre ele, e você vai conseguir explicar o porquê que ele é quebradiço, por que ele é mau condutor elétrico e por que ele é mau condutor térmico a partir da ideia do nosso retículo iônico, que é basicamente do que ele é constituído, esses nossos materiais ou biomateriais cerâmicos. E por fim a gente vai falar aqui sobre os polímeros. Um dos polímeros mais utilizados aqui na produção do hidrogel é esse carinha aqui, de nome bastante complexo, simplesmente chamado também de poliema, que a estrutura é essa daqui que a gente está vendo. Ele vai perguntar exatamente aqui, qual é o tipo de interação intermolecular que existe entre esse polímero e água. Lembra, a interação intermolecular é aquilo que a gente estudou lá nas forças de Van der Waals. Se é dipolo induzido, dipolo induzido, se é dipolo permanente, dipolo permanente, ou se é uma ligação de hidrogênio. Automaticamente eu estou falando sobre o polímero e a água. A água é H2O. O polímero tem vários compostos aqui que a gente consegue reconhecer. Então, só para te lembrar, o dipolo induzido é entre ligações entre moléculas, por assim dizer, apolares. O dipolo permanente entre polares. E a ligação de hidrogênio é aquela que o hidrogênio se liga a flúor, nitrogênio ou oxigênio, que é aquele H-FON. Você já consegue ter a resposta a partir dessa dica aqui. E para fechar, na letra B, a absorção de água pelo polímero se deve a seu caráter hidrofílico, ou seja, a afinidade desse polímero à água. Entretanto, o polímero é insolúvel em água. Então, propõe uma explicação para essa afirmação. Então, o polímero possui afinidade pela água, né? Ou seja, ele permite a absorção de água. Mas, nós vemos aqui que o polímero não é feito somente de hidrogênios e oxigênios, ele tem uma cadeia carbônica. E a gente sabe que a cadeia carbônica dá origem a que nós chamamos de hidrocarbonetos. E essa cadeia, por mais simples que seja representada, ela deve ser com certeza pelo Nzinho gigante. Ela é enorme. E além do que ela é tridimensional, ela tem todos um arranjo fora do plano que está representado aqui. Então você já vai se lembrar que o hidrocarboneto, como a gente estudou também lá nas forças de Van der Waals, eles não são solúveis em água, ou seja, eles são hidrófobos. Então a partir disso você consegue explicar exatamente por que ao mesmo tempo que ele permite a absorção de água, ele não se dissolve na água. Certo? Resolva essas questões, são 8. Tente fazer com base nessas orientações que eu te passei. Não deixe de fazer, porque esse material com toda certeza vai ser muito útil para você resolver e ter material de estudo para as próximas semanas. E na outra semana ainda a gente volta, comenta sobre o assunto e corrige e alinha alguns pequenos detalhes que talvez tenham ficado para trás. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida durante a resolução ou mesmo sobre o conteúdo, é só me chamar, eu estou à disposição.